Olá, gente, olha eu chegando aqui de novo, trazendo dica de leitura, resenha de livros, enfim, conversando com vocês sobre aquilo que mais nos dá prazer, que é literatura. Hoje eu vou falar um bocadinho sobre o livro O Peccato, da Chris Herman, mas antes disso, eu queria dar uma dica de leitura aqui. É um livro que não é de hoje, desse ano, de hoje quando eu digo eu falo desse ano, mas é um livro muito bem feito, muito bem construído. É um livro do poeta carioca, o Marcelo Mourão, Máquina Mundi, que ele me deu o prazer de me enviar esse ano. É um livro que tem pedigree mesmo, né? É um livro que já vem com o prefácio da Leila Mícolis, do Zé Henrique Calazans. Tem dedicatória bacana que o Marcelo mandou, obrigado Marcelo. Marcelo é poeta carioca, é professor, escritor, já publicou diversos livros. Máquina Mundi é um dos seus últimos de poesia e é um livro muito interessante, viu? Eu recomendo a leitura para todos que gostam de boa poesia. Inclusive eu quero ver se eu leio um trecho aqui para vocês, um poema. Eu vou ler, coincidência, o último poema do livro. É um poema que é dedicado ao Tanucci Cardoso, querido poeta nosso. A Chama da Vela. Do pó ao barro, do barro ao vaso, que volta ao pó, como a cinza que não torna a ser cigarro. A gota vira poça, a poça vira riacho. As águas correm, escorrem num átimo, seguindo a lógica de um Deus tácito. Do pó ao jarro, do jarro ao caco, que retorna ao pó, como a fruta que caída não volta a pertencer ao galho. O melhor da flecha é seu voo, e não a chegada ao alvo. O Marcelo é um poeta muito querido, organiza o Sarau Pólen, né, bastante famoso no Rio de Janeiro, e publicou, entre outros livros, o Diário do Camaleão, que é o seu primeiro livro de poema, e livros também na área de crítica literária, de resenhas, ensaios, enfim. O Marcelo Mourão é um poeta muito interessante que merece muito ser lido por todos nós. Mas hoje, na verdade, eu vou falar desse poema, ou desse livro aqui, que é um poema, sim, um poema em prosa. O livro da querida Chris Herman, escritora brasileira, carioquíssima, radicada na Alemanha, que tem raízes aqui também no Nordeste, por parte do pai dela, enfim. É um livro belíssimo, Peccato, publicação da editora Ribação, e que já está à venda no site da editora, e a partir de hoje está à venda também no site que a Cris edita, o Ser Mulher Arte, em e-book, né? É digital também. Quem quiser comprar ele digital pode comprar também. Vou falar um pouco do livro, do Peccato, que é um livro belíssimo. Essa capa aqui é do Leonardo Guedes. A Chris Herman nos chegou com um romance provocativo. Peccato não trata do pecado original como se fala na Bíblia. Não é um livro que busca discutir religiões e suas leis defendidas com ardor pelos fanáticos que estão sempre de plantão com suas morais cheias de costumes maus. Chris Herman nos apresenta um romance e conta uma história que é mais comum do que os puristas pensam existir. No Velho Testamento, em Levíticos, Moisés é orientado sobre o que pode e o que é proibido por Deus nas relações sexuais. Não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher.
isso é uma abominação. Obviamente que a orientação é dirigida ao homem, porque naquele tempo o patriarcalismo imperava mais do que hoje. Mas com certeza aplica-se à mulher também. Pecado trata de uma relação amorosa entre duas mulheres. E por que isso seria pecado? Ora, Carolina, a protagonista, é uma mulher católica, praticante, frequentadora de missas e rezas, casada com um tenente da Marinha com quem tem um filho. A típica mulher que segue a moral e os bons costumes de nossa sociedade, mesmo que na intimidade seja feliz e praticamente ignorada pelo marido. Um dia, Carolina conhece Teresa, professora que é contratada para dar aulas e reforço escolar ao filho. É a partir desse primeiro contato entre as duas que a história de fato se desenrola. Carolina nunca mais foi a mesma e passa a viver um intenso idílio amoroso com a Teresa. Pecado de fato passa a existir. Para Carolina, claro, educada nos preceitos moralistas da igreja, tanto que passa a ser rejeitada pelas famílias tradicionais da cidade, principalmente pelas beatas, ao descobrirem um romance. Carolina tem que ser forte para impor sua felicidade diante de todo o arcabouço criado em sua mente em relação ao que deve ser feito ou não por uma mulher. Como pano de fundo, o romance se passa em plena ditadura militar no Brasil. O marido de Carolina integra a Marinha, como já dissemos, e natural que o conservadorismo seja mais latente. Durante o romance, Cris Hermann apresenta uma espécie de sequência política do Brasil a partir da história vivida por Carolina. A obra não tem a preocupação de discutir a ditadura militar, mas não deixa de ser uma coincidência interessante que o livro chegue às mãos do leitor quando o nosso país vive novas ameaças à sua frágil democracia. Talvez, aliás, o grande pecado sejam as ditaduras. O que Cris Hermann faz em Pecado é contar uma história de amor e mostrar a força e a coragem de uma mulher para romper os grilhões que as religiões colocam em nossa forma de viver. A Cris é carioca, como eu já falei, está residindo na Alemanha já há um bocado de tempo, mas não para, né? Está sempre publicando livros, sejam de forma digital, em e-book, ou seja, nas versões impressas. Eu vou ler um trecho do livro de Cris, só para vocês terem uma noção mais ou menos de como é o enredo e como é a linguagem utilizada por ela no livro. O almoço desse sábado foi alegre na casa dos Lemos da Fonseca. A mesa farta e a louça de gala eram obra de Margarida, a serviçal, agradecida pelo presente que recebeu do patrão. O tenente Alberto estava falante como sempre. Em seu costumeiro monólogo, contava à família detalhes pitorescos da sua última viagem de navio. De vez em quando voltava-se para a política do país. Elogiava Médici e amaldiçoava os comunistas. Bertinho ouvia tudo muito atento. Ele tinha adoração pelo pai e seus olhos brilhavam. Após o almoço, Alberto pediu que a esposa tocasse seus clássicos preferidos ao piano. Ela o atendeu prontamente. Enquanto tocava, seus pensamentos voavam em direção a Teresa e aos seus medos. Suas mãos soavam fria e seus dedos escorregavam sobre teclas dissonantes. O marido pede para ela fazer uma pausa e pergunta com um ar de surpresa: "O que houve, Carolina? Você sempre tocou tão bem. Volte a treinar mais." Carolina desculpou-se e voltou a tocar, mais concentrada dessa vez. À tarde, Alberto saiu para encontrar-se com amigos que moravam em Coleirinhos, também militares, e retornam para casa dizendo que à noite se encontraria novamente com eles. Carolina apenas ouviu o marido e nada respondeu. Ao mesmo tempo, perguntava-se como poderia ter se casado com aquele homem que cada vez mais lhe parecia um estranho. É isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de leitura, da nossa resenha.
não deixem de conferir o romance Peccato da querida Cris Zero. Um beijo, até a semana que vem.